pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao meu canal Aos 40, eu sou Daisy. Muita gente nova chegou por aqui na última semana, sejam todos muito bem-vindos, gratidão por estarem aqui. Hoje a gente vai fazer uma leitura coletiva e bastante intuitiva para o signo de Escorpião, para quem tem esse signo forte no mapa. Se você não conhece o seu mapa natal, eu sempre deixo o link do Astrolink no box de descrições. Lá você faz o seu mapa gratuitamente, volta aqui e assiste outros aspectos importantes do teu mapa. Lembrando sempre que tarô e oráculo sim nos ajudam muito, mas eles não excluem nosso livre-arbítrio, então toma as suas decisões com cautela e sabedoria. E também vou pedir para, se você chegou aqui pela primeira vez, ou está chegando já mais de uma vez, mas ainda não se inscreveu, se inscreva, vem fazer parte da nossa egrégora, compartilha com outras pessoas para que a gente continue crescendo, deixa teu like, isso é bem importante para mim, e me siga lá no Instagram. Pessoal, eu vou começar com o oráculo Espírito dos Animais, para a gente entender quais as energias gerais estão acompanhando os escorpianos. Por favor, oráculo, energias para Escorpião, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. A gente tem o espírito da marmota, hora de deixar ir. Espírito do rato, cuide das pequenas coisas. A gente tem o espírito do sapo, limpe a bagunça. E a gente tem o espírito do tatu, imponha... Gente, desculpa, eu moro em São Paulo e passa helicóptero, passa avião, não tenho o que fazer. E aqui a gente tem o espírito do tatu falando imponha limites saudáveis. Eu entendo que essa leitura aqui vai ser uma continuação da leitura que eu fiz para setembro de 2023. Se você ainda não assistiu essa leitura, eu vou deixar ou no final, enfim, procura aqui no canal, ela já está disponível e me parece que a gente vai continuar uma conversa pelas cartas que saíram aqui. Então, assim, a gente inicia com o espírito da marmota. Para mim, o espírito da marmota fala daquelas situações na nossa vida que elas vão acontecendo sempre muito parecidas. Puxa, eu tinha um relacionamento com uma pessoa, a gente costumava sempre brigar por determinado ponto, por determinado assunto. Aquela pessoa já foi embora da minha vida, agora eu estou me relacionando por outra pessoa e parece que essa situação está se repetindo. Ou ainda, eu trabalhava num lugar em que eu me doava bastante, mas eu não tinha uma compensação. Eu saí daquele emprego, me reposicionei, parece que as coisas estão acontecendo de um jeito muito igual. Então, o espírito da marmota vai me falando de ciclos repetitivos. E muito provavelmente isso está acontecendo, Escorpião, na tua vida, porque você precisa reavaliar algumas crenças, alguns comportamentos que podem estar impedindo o teu crescimento. E aí a vida vai repetindo situações desconfortáveis para que você se dê conta disso e possa fazer algum movimento de mudança. Então aqui você precisa parar e analisar o que em você precisa ser deixado para trás. São medos. Olha, eu tenho medo de assumir riscos, ou eu tenho medo de me comprometer com um projeto que vai me fazer crescer, ou antes eu era solteiro, agora eu tenho uma família, eu preciso me comprometer com outras coisas, e pode ser que você esteja tendo algumas dificuldades nesse sentido. Então aqui talvez você precise deixar uma porção de si que já não te serve mais, ir embora, para que um novo eu surja muito mais alinhado ao momento e às situações que você efetivamente está vivendo. E nesse processo está dizendo o seguinte: cuide das pequenas coisas. Às vezes você está focando em coisas muito grandes, mas o básico do dia a dia não está acontecendo. Ou ainda, eu estou focando muito lá na frente, isso pode estar me deixando até ansiosa, eu estou focando muito lá na frente, no futuro que eu quero para mim, mas eu esqueço que o futuro acontece através da realização de pequenas coisas no dia a dia de forma constante.
E aqui está dizendo o seguinte: é o momento de você limpar essa bagunça. Então, de você colocar a tua cabeça em ordem, de você efetivamente se planejar, se organizar para começar a fazer teus movimentos, tá? E pode ser que nesse processo você vai ter que dizer alguns nãos para algumas pessoas, ou ainda você vai ter que chegar para alguém e dizer o seguinte: você tá comigo, você realmente se compromete ou não? Tá? Então aqui parece que você vai ter que pôr alguns pingos nos is com algumas pessoas, tá? Vamos olhar um pouco mais com o tarô. Por favor, tarô, quais são as energias para Escorpião? Por favor, energias para Escorpião. A gente tem um 3 de terra, 3 de ouros. 3 de ouros fala de trabalho em equipe e fala também de algo que começa, mas que tem chance de crescer. Aqui está dizendo, basicamente, Escorpião, que você não precisa fazer as coisas sozinho, sozinha, que você pode procurar pessoas para te ajudar e que o que você está querendo para a tua vida hoje é algo que tem chance de crescer. A gente tem o arcano 16, um arcano kármico, a gente está falando aqui da torre. A torre fala de situações em que a gente não tem muito controle, que muitas vezes acontecem repentinamente, cruzam o nosso caminho sem a gente prever, e que podem desconstruir coisas que não fazem mais sentido para a gente pode estar falando de relacionamento interpessoais, forma de trabalhar ou de ver a vida, a gente pode estar falando de muitas coisas aqui, mas tem uma desconstrução para que o meu novo eu surja e eu me alinhe com o que é a minha vida hoje e vai ser daqui para frente. Então, é um momento de ruptura em que o passado fica e eu me posiciono, né, para o aqui agora e para o futuro. E aqui a gente pode estar falando de pessoas ou situações que cruzem o teu caminho repentinamente. Pode ser que, inclusive, surja uma oportunidade para você e que você vai ter que pensar rápido e vai ter que se decidir. Inclusive, saber quem está contigo ou não para aproveitar essa situação. Agora, aqui para mim está muito claro o seguinte, Escorpião: com medo, pode ser que essa oportunidade surja no teu caminho e você não aproveite. Então aqui a gente pode estar falando da hora de deixar ir alguns medos também. Sabe aquela hora de crescer e assumir algumas coisas? A gente pode estar falando disso. E crescer dói, a gente sabe, crescer dói, mas é um processo importante. A gente tem aqui outro 3, o 3 de paus. 3 de paus fala de abertura de horizontes. Fala de movimento, né? O 2 de paus é aquele momento em que eu tô parado, pensando, planejando, mas no 3 de paus a gente já fez um movimento. E aqui está dizendo exatamente isso, Escorpião: faça algum movimento e abra a sua mente, porque pode ser que a sua grande oportunidade ela esteja em outro lugar, venha inclusive de outro lugar. Aqui a gente está falando de perspectivas muito boas, né? Mas a gente está falando de coisas que vêm para o nosso caminho para ficar, então coisas que vão durar na nossa vida, mas que possivelmente a gente está olhando para um lugar e pode ser até que venha de outro, sabe? Então aqui me diz inclusive o seguinte: se prepare, ó, movimento, 8 de ar. O 8, desculpa, gente, 8 de ar. O cavalo, ele tá em movimento, mas veja que o 8 de ar, ele dá uma ilusão de que a gente está preso, de que a gente não pode se movimentar, de que muitos obstáculos estão no nosso caminho, nos impossibilitando de nos movimentar. Só que isso é mental. Por isso que lá no começo eu disse, pode ser que eu esteja falando com alguém de Escorpião que está muito ansioso e que essa ansiedade ou esse medo, enfim, está te impossibilitando de ver as tuas reais possibilidades.
Então pode ser que cruze algo no teu caminho, porque a gente tem a torre, para mostrar que você não está preso, que você tem opções e que isso inclusive te leve para caminhos que você nem imaginava. Então assim, aqui tem uma necessidade de se desprender de pensamentos que podem estar te sabotando, te dando uma sensação de que você não pode agir, sendo que aqui não é essa a realidade. A gente tem a sacerdotisa, um arcano maior também. Por que essa papisa está aqui? E o rei de água, que é um rei de copas. Aqui eu entendo que a sacerdotisa, ela está dizendo para você ouvir a tua intuição. E veja, o rei de água está falando do elemento de escorpião, que é do elemento água, é o elemento das emoções. Então, possivelmente, você está procurando respostas fora que estão dentro de você. Então, ao invés de você ficar esperando que alguém te dê uma resposta ou de que algo aconteça, eu vejo aqui que tem grande possibilidade de alguém cruzar teu caminho ou de algo acontecer de fato, porque a gente tem a torre. Mas veja, mesmo quando isso cruzar o teu caminho e você precisar tomar uma decisão, use a sua intuição, olhe para dentro, as respostas estão dentro de você. A papisa também fala de ter paciência, tá? Então, se você está muito ansioso, muito ansiosa, tenha paciência para não meter os pés pelas mãos. Ela também fala de você analisar antes de agir, tá? Então, você analisar, e a gente pode estar falando aqui de analisar seus próprios pensamentos, se eles não estão impondo obstáculos que, na verdade, nem são reais. E isso por medo, né? A gente pode estar falando de alguém que está com medo. Mas aqui é o seguinte: reavalie as tuas emoções para ver o que pode estar te impedindo de seguir, porque eu vejo que o caminho está aberto. No fundo do deck, a gente tem um rei de fogo, é um rei de paus, que fala de movimento, tá? Ele fala de você se manter motivado, audacioso, para que você corra atrás do que você quer, para que você faça acontecer. Os teus sonhos são possíveis, mas você tem que se movimentar, você tem que fazer algo nesse sentido. Você pode hoje estar com uma sensação de que não é possível, mas é, tá? Eu vejo que aqui pode ter uma autossabotagem mental que você precisa cuidar para não te impedir de agir e aproveitar as boas oportunidades que a vida está trazendo para você. Eu estou ouvindo aqui o seguinte: para alguns de vocês, pode ser que vocês estejam no meio de uma negociação e que a negociação não está acontecendo exatamente do jeito que você gostaria. E aí, por alguns detalhes, desculpa, gente, se eu bati aqui no microfone, por de repente alguns detalhes não estarem acontecendo exatamente do jeito que você gostaria, você está achando que então não é para mim. E talvez não seja isso. Por favor, oráculo, quais são os conselhos para Escorpião? Ó, a gente tem a carta do impasse dizendo que você precisa decidir em qual direção você quer ir e orientar a sua energia nesse sentido. A gente tem aqui a carta do encontrando o seu destino. Então, pode ser que você esteja nesse momento de impasse. Uma hora eu penso que ficar na cidade onde eu estou é melhor, outra hora eu quero ir para uma outra cidade. Ora eu penso que eu vou continuar investindo nesse trabalho que eu já estou fazendo, ora eu quero algo totalmente novo e eu fico nesse impasse nem lá nem cá. Nem me dou totalmente para o que está acontecendo aqui, também não me movimento para algo novo. Mas esse impasse está acontecendo porque você está tendo um realinhamento com o teu real propósito de vida. E por isso talvez inclusive tenha a torre ali, porque ela tira as nossas ilusões. E aqui você precisa refletir e redirecionar a tua energia, tem que tomar uma decisão e pôr a tua energia para esse caminho. Não tem
caminho certo ou caminho errado, tem o caminho que você escolhe e tudo que ele vai trazer com isso. Então, quando a gente decide por algo, a gente já está automaticamente abrindo mão de outra coisa e sabendo que a nossa decisão vai trazer coisas positivas e desafios, e que a gente vai precisar se reestruturar ou se estruturar para passar por eles. Então, assim, aqui está dizendo que não tem caminho certo ou caminho errado, ninguém vai te trazer essa resposta, inclusive. Você tem que ouvir a tua intuição, se alinhar com a tua voz do teu eu superior, para você tomar a tua decisão para onde você quer direcionar a tua energia. E a partir desse movimento, você está cada vez mais se alinhando com o teu propósito de vida. Ó, o momento de ascender a montanha. Aqui é o seguinte: continue seguindo adiante. É como se dissesse o seguinte: você está sim passando por alguns desafios, tem alguns obstáculos, mas você está exatamente onde você deveria estar e o movimento não é para você recuar, é para você continuar indo em frente. E no fundo do deck a gente tem proteção dos anjos. Então, Escorpião, aproveita essa energia a teu favor. Espero que a leitura tenha ajudado. Se ajudou, deixa o like, isso me ajuda demais. Compartilha com outras pessoas. Se inscreve se ainda não está inscrito. Me segue lá no Instagram e a gente vai se encontrando em outros vídeos por aqui.